São contratos, como eu comentei, que eles te dão o direito de compra ou direito de venda em relação a alguma coisa. Um exemplo prático. Eu tenho essa tesoura daqui. E ela hoje está custando R$ 3, essa tesoura. Aí eu faço o contrato com o Kenneth e eu falo o seguinte: olha, eu tenho o direito de comprar essa tesoura de você a R$ 4. Aí o Kenneth olha para mim e fala: nossa, estranho, essa tesoura custa 3, por que ele vai querer comprar de mim a 4 se ele pode ir lá no mercado e comprar a 3? Aí eu, calma, espera aí. Aí acontece um boom do mercado de tesouras globais e a tesoura agora está valendo R$ 20. Tá, eu tenho um contratozinho que eu posso chegar no Kenneth e falar: ó, me dá essa tesoura a 4. Eu compro do Kenneth a 4 e vendo no mercado a 20. Você está ouvindo Contos do Cripto. Bem-vindos! Nós somos o Contos do Cripto. E aqui a gente fala sobre economia, blockchain e criptomoeda. Os nossos convidados para o episódio de hoje são Guilherme Regueira, Lucas Rocha e Rodrigo Togneri. Nós vamos falar sobre estratégias de derivativos em criptomoedas. Eu sou o Kenneth Correia e eu tô louco para ouvir as estratégias com opções para cripto. Como é que será que é isso? Eu sou Jardel Matos e eu estou curioso também para entender como funciona isso. Bom, gente, boa noite. Eu sou o Lucas Rocha e eu vim aqui desmistificar um pouquinho como é que funciona o universo cripto e os derivativos nesse universo. Prazer, gente, eu sou o Guilherme e eu quero mostrar que dá para ganhar dinheiro ficando em cima do muro em cripto, não sabendo se ela vai subir, se ela vai cair. Essa é a minha ideia aqui. Legal, eu sou o Rodrigo Togneri, sou professor da FGV, sócio fundador da Findox. Estou aqui para mostrar como nós desvolatilizamos o investimento em cripto. Muito legal, gente. Bom, primeiro eu queria agradecer aí o espaço, esse tempo que vocês estarem junto com a gente aqui, mas também quero responder a primeira pergunta que está na cabeça de quem está ouvindo a gente agora aqui no Contos, que é o seguinte: o que vocês estão fazendo aqui? Né? O que rolou aí que fez Contos do Cripto se juntando com vocês? Vai, quem que me conta isso daí? Legal, Kenneth. Bom, basicamente nós estamos aqui representando a FGV Cripto e a FGV Quant, que em parceria, né, venceram o Datathon de criptomoedas, né? Datathon, para quem não sabe, né, vem de Data e Ton, né? Seria basicamente uma maratona baseada em dados, né, para fazer qualquer coisa ali relacionada ao mundo de cripto, né? E esse evento foi organizado, né, pela Escola de Economia de São Paulo, da FGV, mas contou com a participação ali de equipes de várias universidades de ponta do Brasil e contou também com o apoio, né, da Hashdex, da Ripple, da B3 e do portal do Bitcoin, né? Então, como eu disse na nossa frase inaugural, né, nosso objetivo aqui, né, qual foi a estratégia, né, vou falar um pouquinho brevemente da estratégia em alto nível ali da nossa equipe, né? O objetivo foi desvolatilizar o investimento em criptos, né? Então, qual que é a ideia, né? Se você olhar para o mercado de cripto, por que o cripto ainda não vira mainstream? Por que as pessoas, por que os investidores não adotam criptomoedas, né, seja nos países ou mesmo como investimento ali de uma forma majoritária? Basicamente porque ele não estabilizou, né? Ele não estabilizou seus valores, é muito volátil, enfim, então você tem toda uma incerteza com relação a esse mundo, né? Então a nossa ideia, né, a nossa ideia de investimento foi desvolatilizar, tornar esse investimento ali mais previsível, né? E como é que a gente faz para trabalhar? Como é que a gente faz para tornar isso factível, né? Através das ferramentas de derivativos, né? Então, basicamente, você pode pensar assim: pô, criptos volatiliza muito. Ferramentas de derivativos são conhecidas por volatilizar ainda mais, né? Por variarem ainda mais. Então, como é que você, com ferramentas de derivativos, controla, né, o risco dos ativos em si, né, dos criptoativos em si, né? Então essa é a nossa estratégia. Nós utilizamos derivativos para basicamente ali cortar de alguma forma assim os movimentos ali de altas, né, de altas muito fortes ou baixas muito fortes, e deixar o ativo mais estável sem agredir tanto a rentabilidade, que é o grande atrativo hoje do mercado de cripto, das pessoas entrarem no mercado de cripto, é o grande potencial de upside, o grande potencial de realmente extrair valor ali, especular e tudo mais. Então, sem agredir tanto esse potencial de retorno, a gente diminui bastante a volatilidade. Então, essa é a nossa ideia principal. Muito bacana, Rodrigo. Rodrigo, só para a gente ficar todo mundo no mesmo canal, todo mundo conectado na mesma ideia, o que são derivativos, né? Acho que é importante até para quem está chegando no canal agora. O que são derivativos? Derivativos.
Perfeito, até acho que eu posso responder. É um mercado extremamente gigante assim no mundo. Se você for pegar o mercado de derivativos, ele é coisa de quadrilhão, enquanto que bonds, ações, é trilhão, então é o maior mercado que existe. Mas na prática é o seguinte, derivativo ele está sempre derivando de um ativo. Imagina que você tem uma casa. Ao invés de você negociar a casa, que é o ativo, eu negocio o contrato da casa. O contrato da casa ele só existe com base na casa. Não tem por que existir um contrato sem que eu tenha essa casa. Essa é a lógica. E no ramo das ações, começou com ações e agora a gente pode ver que até tem criptomoeda, existem as opções, que eles são derivativos. São contratos, como eu comentei, que eles te dão o direito de compra ou direito de venda em relação a alguma coisa. Um exemplo prático, eu tenho essa tesoura daqui, e ela hoje está custando R$ 3, essa tesoura. Aí eu faço o contrato com o Kenneth e eu falo o seguinte, olha, eu tenho o direito de comprar essa tesoura de você a R$ 4. Aí o Kenneth olha para mim e fala, nossa, estranho, essa tesoura custa 3, por que ele vai querer comprar de mim a 4 se ele pode ir lá no mercado e comprar a 3? Aí eu, calma, espera aí. Aí acontece um boom do mercado de tesouras globais e a tesoura agora está valendo R$ 20. Tá, eu tenho um contratozinho que eu posso chegar no Kenneth e falar, ó, me dá essa tesoura a 4. Eu compro do Kenneth a 4 e vendo no mercado a 20. Então, e é extremamente explosivo esses retornos, porque justamente esse contrato, ele não está custando R$ 3. Não é a mesma coisa do que eu chegar no mercado, comprar a tesoura a 3 e vender a 20. Esse contrato vai custar 10 centavos, 15 centavos. Então, eu saio de 15 centavos para um lucro gigantesco, porque eu posso só exercer aquele contrato, compro a tesoura a R$ 4 e vendo por 20 depois. Então, essa é a lógica geral assim, dos derivativos. Claro que existem futuros, swaps cambiais, mas no ramo das opções é principalmente isso. Eu acho que vale mais a pena só complementar. Aqui o Gui explicou o que é uma call, o que é uma opção quando a gente quer prever subidas de preço. Também tem a put, que é um outro tipo de opção que a gente utiliza na nossa estratégia. E a put, na realidade, é o contrário da call. Ela é uma coisa parecida com o seguro do carro de uma pessoa, onde a gente paga um prêmio durante um período para que, caso aconteça alguma coisa, ou, por exemplo, você bate o carro perda total, coisas do gênero, o valor do carro diminua de uma maneira muito grande, você pode vender o carro pelo preço antigo e alguém vai pagar esse prêmio antigo e você receber o preço do carro por inteiro. Então, existem esses dois tipos de opções. Que legal. E aí, deixa eu entender uma coisa, porque vocês falaram palavrinhas mágicas para a gente aqui em cripto, né? Vamos comprar alguma coisinha por poucos centavos e vender por vários reais. Já chamou a atenção. Mas deixa eu entender o seguinte, dessa diferença. Por que tem mais volatilidade eu trabalhar comprando essas calls e essas puts, né? Comprando os derivativos, do que quando eu compro o ativo em si? Perfeito. Sempre essa diferença nas opções em si, elas são compostas por dois preços, dois valores. Primeiro, o valor intrínseco. Essa diferença que eu fui dando no exemplo da tesoura, sair ali de R$ 4, que é o direito que eu tenho de comprar a tesoura, que é R$ 4, para R$ 20, eu tenho ali meu valor intrínseco. O quanto eu realmente ganho se eu chegar, exercer aquele contrato e depois só ir embora. Pô, ficaria muito fácil eu precificar os derivativos assim. É só eu ver quanto que está valendo o ativo, menos quanto eu posso comprar e pronto, tenho a precificação, estou feliz. O problema é que tem outros componentes que influenciam no preço daqueles contratos. Um exemplo, esse contrato, imagina que eu não posso exercer agora esse contrato. Eu posso comprar a tesoura do Kenneth, mas só daqui a um mês. Então, a variável tempo, ela é relevante para explicar como o meu preço do contrato varia. Outro, o ativo pode variar muito, ter muita volatilidade, que nem as criptomoedas. Quanto mais volatilidade que o mercado espera, maior é o preço também das opções. Então, isso vai aumentando. Os juros, se a taxa de juros sobe, teoricamente as opções tendem a subir também. Então, tem 1 milhão de variáveis que acabam influenciando, 1 milhão não, é exagero, mas 7 ou 8 variáveis que acabam influenciando muito aquelas opções. Então, deu para perceber que, beleza, comprei aquela opção lá a 10 centavos, que nem eu dei o exemplo da tesoura, e a tesoura chegou a R$ 20. A opção, ela já tem um valor intrínseco embutido, então ali eu posso chegar, eu tenho o direito de comprar algo a 4 e o negócio está 20. Eu ganho ali R$ 16 já. Então, só daí eu saí de 10 centavos para R$ 16 alguma coisa. Então, como esse valor intrínseco está embutido ali no prêmio das opções, eu não preciso comprar o ativo em si. Eu não preciso gastar R$ 3, eu gasto 10 centavos. Se acontecer, eu ganho milhões. Só que esse mercado, todo mundo comenta que esse mercado de derivativos é o mercado mais arriscado do mundo, você não deve entrar se você não entende, e é verdade. Mas também pelo fato de você conseguir montar estratégias com derivativos, eu penso que ele é o mercado mais seguro, na verdade. Você que
controla o seu risco. Esse é o ponto principal, assim, do negócio. E me fala uma coisa, eu vi que o Rodrigo, na resposta dele mais cedo, falou sobre FGV Quant, FGV Cripto. Eu tô vendo que vocês estão, para quem tá vendo a gente no YouTube, vocês estão assinando assim. O que são essas iniciativas? Só dá uma ideia para a gente, por favor. Legal, vamos lá. Então, a FGV Cripto e a FGV Quant são duas entidades estudantis da FGV. Então, basicamente, são alunos com um interesse comum que se juntam e se organizam, né, e isso é oficializado dentro da fundação, né, para estudar e para desenvolver, né, aspectos dentro de algum assunto. Então, no caso aqui, nós estamos com a turma da FGV Cripto, aqui representada pelo Lucas, e a turma da FGV Quant, aqui representada pelo Guilherme. Então, são essas as nossas duas turmas, né, enfim, basicamente estão aqui, né, e aí nós juntamos forças, né, para trabalhar em cima dessa estratégia, basicamente, porque envolve, né, conhecimento em cripto, envolve conhecimento em métodos quantitativos aplicados à finança, que é o objeto aí da FGV Quant, né? E assim, vocês falando sobre call, falando sobre puts, eu consigo me lembrar minhas primeiras experiências fazendo scalping de opções, mas aí era realmente no modo louco, né? Eu acho muito mais interessante quando vocês falam sobre estratégia de proteção. Acho que o exemplo do Lucas, ele falou quase como uma lógica de um seguro contra uma perda mais agressiva de valor. Então, esse lado do derivativo é muito legal. Mas eu queria perguntar para vocês assim, tem alguma diferença? Vocês conseguem elencar alguma diferença entre os derivativos de cripto do que esses derivativos do mercado financeiro tradicional? Então, a ideia é a mesma entre os derivativos de cripto e os derivativos do mercado tradicional. O ponto é que você tem atualmente 90% da liquidez dos contratos de derivativos concentradas numa corretora chamada Deribit. Então, praticamente toda a liquidez do mercado está naquela corretora e a corretora só negocia atualmente contratos de opções de Bitcoin e Ethereum. Caso você queira negociar outros tipos de contrato, você precisa procurar por algumas DEX, que são as Decentralized Exchanges, acabam sendo bem mais complexas de se utilizar e coisas do gênero. Você acaba se tornando o lançador dos contratos, o criador de contratos, o risco é um pouco mais alto, tem o risco da DEX ser falha. Então, o mercado atualmente dos derivativos ainda é muito inicial. E o outro ponto é que os principais players que negociam opções de longo prazo no mercado tradicional são os players institucionais, ou seja, os grandes fundos que utilizam esse tipo de estratégia para fazer o seu hedge, para fazer as suas próprias estratégias e têm um capital para visar o longo prazo. Em criptoativos, atualmente, quem movimenta o mercado são players, entre aspas, pessoas físicas, praticamente. Então, não são pessoas que mexem com grandes volumes de transação, não generalizando aqui, mas no geral, não são pessoas que mexem com grande volume de transação e não demandam por prazos muito longos. É mais sardinha do que baleia, de repente. Exato. São poucos os players que realmente movimentam com grandes volumes de dinheiro. E por isso, os prazos de opções em criptoativos com mais liquidez são os prazos menores. Porque é mais, na realidade, a pessoa física mesmo movimentando e fazendo as próprias estratégias do que fundos gigantescos que movimentam bilhões em apenas uma estratégia e coisas do gênero. Pô, bem legal, cara. Você sabe que depois do nosso primeiro papo, antes dessa gravação, eu gostei muito que vocês indicaram o Deribit. Eu já tinha olhado essa questão dos prazos no aplicativo da Binance, olhei no Deribit e vi que realmente é muito curto. Essa foi uma diferença que me assustou. Mas eu sei que vocês já vão falar que dentro desse prazo dá para fazer umas brincadeiras interessantes também, né? Pessoal, então, com relação ao mercado cripto, né? O que vocês avaliam aí? Qual a perspectiva de vocês para o ano de 2022, né? Inclusive com relação aos derivativos. A primeira coisa que a gente tem que olhar, quando a gente vai pensar em perspectiva de mercado, claro, aqui ninguém quer fazer previsão, até porque não somos conselheiros e nem podemos dar dicas de investimento, mas uma primeira coisa que a gente tem que olhar logo de início, como é que vai se comportar as taxas de juros dos países desenvolvidos. Então, a gente teve uma diminuição brusca nas taxas de juros, a volatilidade da taxa de juros do Brasil cresceu muito. Atualmente, o Brasil foi um dos primeiros países assim no mundo a começar a elevar a taxa de juros de uma maneira mais forte. Os Estados Unidos ainda não fez isso, mas a inflação está começando a pipocar no mundo inteiro, né? Então, a gente já vê o Brasil com 10% de inflação ao ano, Estados Unidos com 6,5% de inflação ao ano, e a perspectiva é que o mundo inteiro comece a subir suas taxas de juros. E a própria Bolsa Brasileira já respondeu de modo negativo em 2021, tanto que o setor de varejo derreteu praticamente 80% do setor inteiro, 75% a 80% do setor inteiro. E quando você tem taxa de juros mais elevada,
investimentos de alto risco começam a se tornar menos atrativos e você começa a recompensar mais a renda fixa. Geralmente, né, você começa a recompensar mais a renda fixa e coisas do gênero. Então, deve tomar um cuidado ao começar a investir em cripto agora, e a taxa de juros provavelmente vai ser um bom indicador do que vai acontecer com o mercado. Mas, ainda assim, o mercado de cripto tem tudo para crescer, principalmente o mercado de derivativos. Como a gente falou, 90% de toda a liquidez está concentrada em uma corretora, e quando o mercado de derivativos em cripto começar a se tornar mais popular, vai ser adicionado mais liquidez no mercado e provavelmente, desse modo, os preços vão começar a subir e talvez uma nova bull run possa começar a acontecer. A partir do momento que tiver um mercado de derivativos em cripto bem estruturado, uma mina de ouro isso daí. Pensa em qualquer ativo que você consegue pensar hoje em dia. Qualquer ativo. Imagina que você tokenize esse ativo e você crie derivativos desse token. É esse o mundo que a gente consegue explorar. É algo realmente gigante, assim. Eu até vi na Deribit alguns contratos que parecem meio loucura, assim. Eu vi um que era, sei lá, Bolsonaro 2022, que era, eu compro aquele contrato, que é um derivativo, e se o Bolsonaro ganha a eleição, eu ganho $1. Hoje, o derivativo está 35 centavos de dólar. Então, no caso, é uma aposta. Eu estou criando uma aposta com você que Bolsonaro vai ganhar. Se eu perder, eu perco 35 centavos. Se eu ganhar, eu ganho $1. Mas imagina fazer isso em todas as esferas que a gente consegue imaginar, não só em política, eleição, nessa aposta, sei lá, eu faço um jogo de futebol, eu tokenizo um ativo, tokenizo, sei lá, energia. Então, a ideia pode ser tipo, muito bem explorada se tiverem corretoras sérias e investidores institucionais prontos para entrar nesse mercado. Pô, legal, cara. E realmente precisa da liquidez, né? Você falou uma coisa importante. Se tiver liquidez, esses instrumentos vão ficando viáveis, né? E aí, cara, o céu é o limite. Gente, inclusive, é importante a gente reforçar que a maior corretora cripto do mundo ainda nem é tão forte nesse setor, né? Que é a Binance. Então, a gente tem um potencial absurdo ainda, né? Então, 2022 realmente promete. Com base nisso, né? No que a gente observa do potencial, como foi a estratégia de vocês, né? Para vencer o Datatom, né? Eu acho que isso é importante, principalmente por conta da nossa comunidade, né, que assiste. É o que todo mundo veio aqui para ouvir, né, Jardel? Queremos saber o que vocês enxergaram, como é que desvolatiliza aí, Rodrigão? Ficamos curiosos, contem pra gente. Cara, aí. eu posso compartilhar a tela? Que a gente tem um PPT pronto, talvez seria interessante a gente mostrar ele. Mas dando uma introduzida geral, assim, o Lucas, ele é entusiasta por cripto, ele é quase alavancado em cripto, eu acho que a grande maioria que está escutando deve ser também. E ele falou, não, bora comprar uma call de cripto, ela vai subir e tamo bem. E eu pensei, não, e se a gente comprar assim uma call, tá beleza, a gente acredita que vai subir. Só que a gente também compra uma put, também acha que ela vai cair. Então, por isso que eu falei no começo que dá para ganhar dinheiro estando em cima do muro. Peraí, Guilherme, você acha que ela vai cair ou que ela vai subir? Calma, esse é o ponto que a gente quer mostrar. A nossa estratégia consiste na compra de uma call e na compra de uma put. Então, eu acho que ela vai subir, mas eu também acho que ela vai cair por enquanto. Esse aqui foi até o PPT que a gente apresentou lá na hora, tem alguns pontos interessantes. Primeira coisa que a gente foi analisar é que, bom, realmente a volatilidade de Ethereum, Bitcoin, quando você compara com outros ativos, Tesla, Petrobras, é gigante. Então, é por isso que assusta. Então, ok, retornos absurdos, mas um risco de volatilidade ali também gigantesco. E junto com isso, você tem uma tese direcional que é um pouco ambígua. Você tem gente que acha que cripto vai voar e também gente que é meio cética em relação a isso. Não vale o risco. Mas, ok, então tem esses dois pontos aí. Acho que dá para passar. Aí, com base nisso, essa estrutura que está aqui embaixo na esquerda foi o que eu comentei. Eu comprei uma call e comprei uma put. Fica esse Vzinho daí. Beleza, se o ativo explodir para cima, eu ganho muito na minha call. E o máximo que eu perco é o que eu perdi na compra da call e na compra da put, que eu falei que era centavinhos. Mas se Bitcoin e Ethereum começa a subir infinitamente, eu ganho infinitamente. Se ela cai, eu ganho muito também. O problema é se ela fica parado. E eu já comentando, esse é o risco da nossa estratégia. Eu aqui não quero saber se ela vai subir ou vai cair, eu quero que ela se mexa. Para mim, tanto faz. Só que se ela ficar parado, para mim é ruim. Então, a nossa estratégia consiste em comprar uma call e comprar uma put o mais próximo possível do preço do papel. No caso, não é papel, no caso do preço da moeda. Então, se Bitcoin está hoje $42 mil, eu vou comprar uma put, vou comprar uma call e comprar uma put, que me dê o direito de comprar e o direito de vender aquela moeda a $42 mil. Essa é a lógica. Beleza, montei isso daí, e eu sempre vou tentar montar, a ideia é que a gente a gente escolhe os contratos sempre com vencimento de 45 dias. Ou seja, falta 45 dias para o contrato vencer. 1 mês e 15 dias, né? Aí, beleza, ok, montei. Quando que eu vou desmontar?
eu desmonto quando der 22 dias. Então, comprei ali, falta 45 dias para acabar. Quando der 22 dias, encerrei minha posição, começa de novo e o ciclo vai assim. Tá, e daí? Montei essa estrutura, mas aí você está querendo que o mercado se mova. Aparentemente, eu estou não direcional nessa estratégia, certo? Porque, para mim, tanto faz se ela subir ou se ela cair. Mas não é isso que define o direcional da sua estratégia. Nas opções, lembra que eu comentei que tem um montão de variável que acaba influenciando aquele preço? Tem uma fórmula gigante, que é a fórmula de Black-Scholes, que ele determina, olha, o preço da opção tem que ser isso. Ninguém leva muito a sério aquilo, mas o grau de grandeza das coisas é legal no Black-Scholes. Lá, quando eu derivo aquele Black-Scholes, eu consigo entender a taxa de variação daquela estrutura. Ou seja, tipo, tem uma grega que a gente fala que se chama delta. O que é isso? O delta é, tá, beleza, o meu ativo subiu $1. Quanto que a sua opção subiu? Sei lá, 50 centavos. Então, se a gente coloca o nosso delta como zero, meu delta é zero. O que isso significa na prática? Quer dizer que se o ativo sobe, eu ganho zero. Se o ativo cai, eu ganho zero. Então, eu não estou ganhando no direcional aí. Quando eu fico com delta positivo, sei lá, eu estou com delta de 1. Quando eu compro um Bitcoin, eu tenho um delta de 1. Por quê? Porque se Bitcoin sobe 1, eu ganho $1. Essa é a lógica. Se Bitcoin cai, eu perco $1. Só que se eu fico zerado, eu não fico exposto à variação do preço do ativo. Isso dá para fazer em opções. Eu fico exposto ao quê? Aí sim, eu fico exposto à volatilidade. Então, o que a gente vai fazer? Aqui a gente colocou alguns casos que poderiam acontecer. Montei essa estrutura, montei esse Vzinho. Se o preço do ativo sobe, o que acontece? O meu delta, ele tende a subir. E a gente pode derivar o delta, identificar isso, são equações matemáticas que não vem ao caso, mas o delta sobe. O que eu faço, então? A gente fez principalmente com Ethereum aqui nesse estudo. O delta subiu, tô direcional para cima agora. Se Bitcoin caiu, eu perco dinheiro. O que a gente faz? A gente vende. Então, se eu estou 0,5 de delta, eu vendo 0,5 Ethereum, nesse caso. Fico zerado. Eu vou sempre puxando. Caiu. Ó, se o preço do ativo cai, meu delta cai. Então, eu compro. Eu vou sempre jogando para o zero. Esse balanceamento daqui, a gente sempre faz diariamente. Acho que ele pega às 18 horas do dia. Então, ó, o delta hoje ficou 1,2. Tá, vende 1,2 Bitcoin, o Ethereum. Vendiu, foi para zero. Amanhã aconteceu alguma coisa e Bitcoin caiu, compra. E a gente vai fazendo esse balanceamento. Então, tem duas coisas rolando aí. Tem a estrutura, que a gente monta lá em 45 dias e desmonta em 22, e tem esse balanceamento diário. Essa estratégia não é muito conhecida, mas na prática se chama Gamma Scalping. O Gamma é tal, como que o delta varia em relação à variação do preço do ativo, mas aí começa a ficar complexo. Só que a gente chamou de Gamma Vanna Charm Scalping. Por quê? Porque a gente percebeu que tem outras variáveis que influenciam o delta. O delta é a coisa mais importante para a gente, beleza. É o que vai determinar se eu estou com head feito... Pode voltar, Lucas, acho que dá para voltar. É o que determina se eu estou com head feito ou não. Por exemplo, se os dias para vencer diminuem, ou seja, se o tempo passa na prática, o meu delta vai caindo. O que significa? Que eu fico direcional para baixo só do tempo passar. Passou 3 dias, você está acreditando que Bitcoin vai cair. Ué, por quê? A gente consegue ver isso pela equação de Black-Scholes, derivando bonitinho, mas beleza, se o tempo passa e nada acontece, eu tenho que comprar Ethereum. Agora, se a volatilidade implícita sobe, esse nome é bem característico de opções, existe a volatilidade do mercado, que é olhando para trás, quanto que foi a volatilidade no passado. A volatilidade implícita é quanto que o mercado acha que vai ser. Na prática é isso. A gente descobre pelo preço das opções. Então é meio alvo ao tiro aí, né? A gente precisa do preço das opções para determinar a volatilidade implícita. Só que o preço das opções, eu preciso da volatilidade para determinar ela. Tipo, vira um tiro ao alvo e alvo ao tiro ao mesmo tempo. Então, ela subindo faz com que meu delta suba, também por uma derivada de segunda hora. Então, eu vendo. Então, sempre esse jogo aí de fazer esse balanceamento. Por isso, a gente sempre fica não direcional naquela estratégia. Acho que agora dá para passar. Deixa eu entender o seguinte do que você falou. Na estratégia do straddle, no gráfico da esquerda, eu acho que ficou, e eu vou tentar falar para quem não está vendo o gráfico, mas ficou claro que você está segurando os dois movimentos, comprando opções bem próximas uma da outra. Eu imagino que deve ter um spreadzinho no dia a dia do mercado, mas ele talvez seja praticamente irrelevante. Eu não entendi por que você precisa fazer esse ajuste todos os dias. Ou ele é uma coisa de caixa, ou ele poderia ser feito no momento mais à frente da estratégia. Porque eu estou preocupado, cara, com algo que eu sempre fico preocupado, que são os custos de transação.
Se você tem que fazer tudo isso de compra e venda todo dia, chega a impactar no seu resultado no final, esse investimento? Perfeita pergunta. Você adiantou um pouquinho, mas sim e não. Hoje a taxa de corretagem da Deribit, por exemplo, é 0,3%, tá? A gente fez o nosso backtest, a gente foi bem conservador, a gente colocou 0,5% e deu resultados absurdos ainda. É sempre uma porcentagem, mas os balanceamentos são feitos bem pequenininhos. E a gente faz esse ajuste diário, porque se eu faço, sei lá, semanal, aí passou 6 dias e agora teve uma queda gigantesca em Bitcoin, e eu não estou redeado, não estou com essa proteção feito, pode ser que dê problema. Então é sempre bom você fazer num intervalo relativamente curto ali. Já que as opções são curtas, de 45 para 22 dias, é bom a gente seguir esse padrão. Então, por isso que a gente vai tentando fazer esse balanceamento diário. E foi o padrão que a gente usou aqui também. O que é hedge? O delta tem que ser igual a 0. Na vida real, tipo, se o delta for entre menos 0,5 e 0,5, a gente considera que ele está neutro. Um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, está neutro. A gente arredonda e é isso. Aqui a gente foi bem chato. A gente falou, não, tá 0,001 acima, a gente zera. Foi o padrão que a gente utilizou. Boa. E aí, cara, uma outra pergunta que eu queria fazer é, você falou sobre o backtest. Então, é um robô que você bota é uma estratégia que você bota para rodar para trás, no passado. Mas e o para frente aí, desde o Datatom, e vocês já colocaram, esticaram mais tempo? Quanto tempo de mercado essa estratégia tem? Vai, se eu puder perguntar dessa maneira. Consegue mostrar os resultados ali, Lucas? Acho que fica melhor de mostrar ali. Uma coisa que é muito chata de achar é dados de opções. No geral, assim, não só de criptomoedas. De opções de criptomoedas é pior ainda, mas a gente conseguiu esses dados, acho que foi desde o dia... Não, é um pouquinho antes, Lucas. Desde o dia 4/6 de 2019, se eu não me engano. Consegue só confirmar isso? Eu acho que... Aí, ó. Aí é da Deribit, mas eu acho que os dados são de 4/6 de 2019 até 13/11 ou 16/11 de 2021. Então, foi esse intervalo aí que foi relativamente grande. Acho que dá para mostrar ali a Deribit mesmo, tipo aquele slide que a gente mostra. Mas tem um espaço bom e você só não faz essa estratégia caso você acredita que vai ter uma estagnação do preço das moedas. Ou o que a gente chama de uma lateralizada, né? Se o mercado for lateralizar, não é uma boa estratégia, porque você está investindo na volatilidade. Eu acho que isso que é legal, você falou bem de poder apostar estando em cima do muro, né? Você não tá decidindo se é para cima ou para baixo. Agora, se o preço ficar em cima do muro, aí é problema, né? Exatamente. Se ele não sair dali, realmente problematiza. Exato. Aí uma coisa que a gente ficou com medo de quando foi montar tá, beleza, descobri que tem opções de criptomoedas, nem sabia disso aí, e aí, eu consigo operar? A gente foi na Deribit, é bem simples de usar ela, tipo, eu recomendo todo mundo que tá escutando aí, tá vendo, entra no site, é relativamente simples de entender, juro, tem várias indicações no próprio site, assim, mas a gente foi ver a liquidez, tá? Tem gente negociando esse negócio, e a gente conseguiu os dados de volume negociado. Aí eu tirei, acho que no dia 16/11, mas aqui o gráfico da direita, vou falar para quem está escutando também, as opções ali que tem 45 dias para o vencimento, eles têm um volume negociado financeiro muito maior do que os outros tipos de contrato. Aí a gente tem vencimento até 300 dias. A gente falou que são curtos prazos, 300 dias é considerado curto para um investidor institucional, que quer fazer uma proteção maior, 3, 4 anos, mas para a gente que é pessoa física, tá valendo, tá ótimo. Então, a gente tem um volume aí de negociação maior do que, inclusive, ativos da Bolsa Brasileira. Isso que é interessante. Ali embaixo, né, a gente está mostrando aqui, mas a gente mostrou o IV Smile. Isso daí é um sorriso de volatilidade. Na prática é o seguinte, quanto mais perto desse gráfico azul formar um sorriso, mais liquidez a gente tem nos contratos. É isso. Todos os livros de teoria colocam, olha, existe um smile de volatilidade, deveria formar um sorriso. Quando você vê na prática, ninguém forma um sorriso. Mas a gente identificou uma estrutura muito, muito próxima ao sorriso. Então, isso é um indicativo de liquidez muito legal, assim. Hoje, lógico, a gente vive em Ethereum e Bitcoin, que são as duas maiores criptomoedas, mas já é um ótimo indicativo, sabe? E a taxa de corretagem, sem saber antes, a gente colocou 0,05, tentando ser conservador, e quando a gente foi ver na prática era 0,03, então a gente continuou o backtest daquela forma mesmo, mas é uma taxa de corretagem bem atrativa. Claro que eles podem mudar e tal, mas não deve mudar muito dessa faixa, não, de 0,03. Agora, pensando um pouquinho na frente, o que a gente pode fazer, existem modelos previsores de volatilidade. Aqui a gente colocou
a gente colocou o IWMA como modelo previsor de volatilidade, mas existe o modelo GART, o IGART, o EGART, existem alguns modelos previsores de volatilidade que, se a gente implementar nesse backtest, a gente faz com que o robô apenas entre em momentos em que esse modelo indique que a volatilidade vai subir. Aqui, a gente obteve esses resultados que a gente obteve sem fazer essa previsão de volatilidade. O backtest, literalmente comprava 45 dias e desmontava a estrutura 22. Se a gente colocar um modelo de previsão, o backtest vai só entrar quando o modelo predizer que a volatilidade vai subir no tempo futuro. Esses modelos EGART e GART são modelos bem conhecidos, a Faculdade de Economia ensina bem eles, a Faculdade de Economia de São Paulo coloca eles no curso da graduação e coisas do gênero. Então, são alguns modelos que a gente pode implementar para tornar o modelo mais assertivo. Legal. E, Lucas, você pode contar para a gente os resultados, para quem não está vendo a tela, só para dar uma ideia do tipo de retorno? Exato. Falando um pouquinho dos resultados que a gente obteve, eu vou começar por Ethereum, tá? A gente obteve um retorno anual de 189% com essa estratégia. Em contrapartida, o retorno anual do Buy and Hold foi de 666%, tá? A nossa estratégia, sim, penaliza o retorno em relação ao Buy and Hold. Todavia, é necessário analisar a volatilidade anual da estratégia em comparação ao do Buy and Hold. A volatilidade anual da nossa estratégia foi de 35%, aproximadamente 35%, e a volatilidade anual do Buy and Hold foi de aproximadamente 99%. Aí, para isso, a gente pode calcular também o Sortino Index, que é um índice de rentabilidade que mede risco e retorno. O nosso Sortino Index foi de aproximadamente 6,96, quase 7, enquanto que o Sortino Index, ou seja, o risco-retorno do Buy and Hold, foi de apenas 3,71. Ou seja, a nossa estratégia realmente se mostrou muito mais conservadora do que o Buy and Hold, apesar de agredir a rentabilidade. A gente conseguiu, no final do dia, assim, reduzir a volatilidade anual. Tem um ponto que a gente pode comentar, eu esqueci de comentar isso, mas você não pega todo o seu dinheiro e coloca nessa estratégia, primeiro, por um motivo. Tipo, eu não vou gastar todo o meu dinheiro com opções. Porque, beleza, montei lá minhas opções. Guilherme, deixa eu até te interromper. Eu já ia te perguntar isso, né? Eu já estava colocando meu dinheiro aí, cara. Então, mesmo que você queira colocar tudo, não coloca ainda nas opções. Porque o que a gente pensa? Beleza, montei lá o meu straddle e aí, se o mercado sobe, por exemplo, se seu delta muda, como é que você vai ter dinheiro para comprar mais ativo para você fazer o balanceamento? Você precisa segurar. Só que aí a gente não sabia quanto colocar. Começou o Datatom, e aí, quanto que a gente coloca nessa estratégia? A gente falou, olha, vamos começar aqui com 100 mil reais, acho justo, e vamos colocar tudo que a gente tiver de caixa, vamos colocar 60%. De onde veio isso? A primeiro momento foi arbitrário, a gente falou 60%. E, beleza, fizemos todos os testes, deu resultados excelentes. Esses resultados, inclusive, foi com 60%. Então, tenho 100 mil reais, eu compro o máximo possível de calls e puts até dar 60 mil reais, né? O máximo, a gente deu um trunk lá, tipo, o máximo inteiro, né? Só que aí, depois que a gente foi ver, a gente percebeu que o balanceamento, ele comia muito pouco do nosso total. Então, eu gastava lá 60% do meu caixa para montar as opções, e no final eu gastava coisa de 15% para fazer o balanceamento entre comprar e vender. Então eu tinha uma parte do meu caixa que estava parado. Eu poderia deixar mais eficiente, digamos assim. E aí foi o Rodrigo, ele deu um insight genial, assim. Ele falou, puta, por que vocês não analisam quanto que vocês estão deixando de ganhar, assim? Quanto que vocês poderiam aplicar mais? E aí a gente foi ver algumas políticas de fundos, quanto que eles deixam em caixa, porque é necessário ter dinheiro em caixa para reduzir a volatilidade também. E a gente viu coisa de 15%, 10%. E quando a gente coloca nessa estratégia, em vez de 60% do nosso caixa, a gente coloca 70%, a gente consegue melhorar bastante o nosso retorno e a gente fica ainda com caixa parado, que a gente não utilizou para nada, ali em torno de 10%. Então, ainda é uma taxa bem boa e a gente consegue melhorar o nosso Sortino, que aí está 6,96 nesse caso, para 7,10, se eu não me engano. Então, é uma melhoria que você poderia fazer no nosso modelo. Ô, Guilherme, aproveitando essa sua fala, né, sobre a perspectiva aí de próximos passos, né? E agora? O que vocês pretendem fazer, né? Esse robô já vai estar disponível para a gente estar adquirindo? Como é que vai funcionar isso? Essa é a minha curiosidade, né? A gente dá demanda para a gente criar um fundo aí, brincadeira à parte. A gente está pensando ainda em alguns outros ativos que a gente consiga trabalhar com maior volatilidade.
Estamos tentando achar alguma corretora que consiga lançar moedas que acabaram de ser lançadas, que ainda tenham muita volatilidade, consigam lançar com a liquidez boa também. Hoje a gente só achou Deribit, mas a gente está tentando procurar outras confiáveis. Então, tentando melhorar ainda o estudo em cima do Gamma Scalping, que é essa estratégia. Os nossos próximos passos agora é melhorar a estratégia do Gamma Scalping em si, estudar um pouco mais, começar a achar outras corretoras que consigam lançar moedas pouco vistas no mercado ainda e que tenham muita volatilidade. E aí o outro tópico que a gente quer testar, que é total hipótese, isso que a gente está jogando a público aí, é que a gente consiga fazer um delta hedge de uma carteira que ele leve em consideração sempre a correlação que cada ativo individual tem com o mercado com opções de criptomoedas. Então, eu não preciso ter nada de criptomoeda no meu portfólio. Eu tenho só ativos lá. Mas eu posso fazer operações específicas com opções para que eu faça o meu hedge da minha carteira. Vou dar um exemplo. Hoje no mercado, uma coisa que é bem comum da galera fazer é um hedge com VIX. O que é isso? Imagina que eu tenho uma carteira que eu estou muito alavancado. Eu acho que o mercado vai subir e estou muito feliz. Assim. O que você pode fazer? O grau de correlação que o índice de volatilidade tem com o mercado é negativo. Claro, faz sentido. Quando o mercado está subindo, todo mundo fica calminho. Quando o mercado está caindo, todo mundo fica nervoso. Essa é a lógica. Só que essa correlação, o beta dele, o beta do índice VIX, é -6. E o preço das opções é ridículo, é pequenininho. Quando eu compro uma call de VIX, por exemplo, quando eu compro uma call de VIX, eu estou achando que o mercado vai cair, concorda? Porque se o VIX é descorrelacionado com o mercado e se a call acha que o VIX vai subir, logo acho que o mercado vai cair. Então, comprando calls de VIX que tem um beta absurdamente baixo, é coisa de -8 assim, eu consigo, por muito pouco dinheiro, fazer a proteção de quase todo o meu portfólio. E a hipótese é testar os betas e testar os graus de correlação das criptomoedas com o mercado. Imagina um fundo fazer um hedge. Guilherme, até porque o tamanho do teu investimento ele é muito mais próximo da variação da carteira e não do patrimônio, né, que diria, né? E não do total. Então você consegue operar com quantias menores também, né? Isso. Também, exatamente. Facilita bastante, inclusive, ter uma fração da moeda. Essa conversa de delta, gama, fica parecendo variante de Covid, mas eu recomendo para quem está ouvindo a gente aqui, que ainda não conhece estruturas de operações e opções, não conhece modelo de Black-Scholes, cara, entrem, comecem por aí, comecem entendendo por que esses mecanismos foram criados. Eu achei que Lucas e Guilherme explicaram super bem a questão de, na verdade, ser muito mais seguro do que arriscado. Agora, nada mais arriscado do que entrar sem conhecer e sem entender o que você está fazendo. Aí fica muito arriscado, muito rápido também, né, cara? Pessoal, eu queria agradecer essa participação de vocês aqui, cara, no nosso programa, no nosso episódio. Foi muito legal. Bom, primeiro, parabenizar vocês aí pela conquista no prêmio no Datatom. Muito legal saber do tipo do evento e, ao mesmo tempo, deles terem entendido e visto o valor na estratégia, que eu, do meu lado, vi aqui também. Já fiquei curioso aí dos próximos passos, como o Jardel perguntou, né? Vai ser muito legal poder levar essa mensagem de vocês para quem escuta a gente, a nossa comunidade aqui no Contos do Cripto, e queremos ficar sabendo das novidades aí, FGV Quant, FGV Cripto, que sair de publicações, de projetos, de ideia. Vamos manter esse contato e relacionamento e, na medida do que vocês tiverem novos produtos, vamos trazer para cá para levar para a nossa comunidade em primeira mão também. Beleza? Legal, vamos conversando, sim. Com certeza. Fechado, Kenneth, Jardel, obrigado pelo espaço aí. Obrigado. Um pouco sobre a nossa estratégia. Foi muito legal participar do podcast. Obrigado. Pô, maravilha, legal demais. Então, para quem acompanhou a gente até aqui, obrigado pela audiência, pela atenção. Não esquece de se inscrever para receber os novos episódios, né? Curte aí, deixa um comentário com a gente de assuntos, outros temas que você gostaria de ouvir e até o próximo episódio.